As criações de peixes e camarões evoluíram bastante no Brasil nos últimos anos. As atividades ganharam investimentos e passaram a atuar entre as mais promissoras do agronegócio. A demanda mundial de consumo estimula a produção. O peixe, por exemplo, tem melhor taxa de conversão alimentar quando comparado aos bovinos, suínos e ao frango. O mercado da piscicultura movimenta 92 bilhões de dólares e responde por 16% da oferta mundial de proteína animal. No Nordeste, as pesquisas e os projetos que fizeram da região destaque produtivo viraram referências nacional e internacional. Mas apesar dos avanços brasileiros, ainda não se sabe com precisão qual é a nossa produção aquícola. Por isso, será realizado um censo inédito em todo o país para identificar quem são, onde estão, o que produzem e quanto produzem os piscicultores e carcinicultores brasileiros. Os detalhes desse censo estão entre os destaques do programa Conhecer de hoje. Mapa Aquícola. 232 recenseadores vão percorrer as áreas produtivas do país a partir de julho. Projeto Piloto. Ceará sai na frente e testa a metodologia de pesquisa que vai contabilizar a produção aquícola brasileira. Obras em andamento. 40% dos trabalhos de construção do açude Figueiredo, no Ceará, estão concluídos. Presente do céu. Chuvas no sertão cearense aumentam o armazenamento de água no açude mais antigo do país. O programa Conhecer está no ar. O Brasil é um dos maiores produtores aquícolas do mundo, mas ainda não se sabe exatamente qual é a nossa produção. A última contagem oficial foi feita em 2007 e revelou que produzimos 280 mil toneladas por ano. Mas esse número não reflete totalmente a realidade. Muitos pequenos produtores estão fora das estatísticas. Para descobrir quem são, onde estão, o que produzem e quanto produzem os piscicultores e carcinicultores brasileiros, vai ser realizado um censo aquícola no país. O trabalho inédito começa no final de julho, mas já foi feito de forma experimental no Ceará, estado considerado reduto aquícola nacional. A fartura de água nos açudes do semiárido fez da piscicultura uma das principais atividades regionais. Em praticamente todos os reservatórios, há espaços destinados aos famosos tanques-rede, que produzem peixes em cativeiro. Isso sem falar das estações de piscicultura, que normalmente ficam próximas aos grandes açudes. No Piauí, a estação Ademar Braga, que fica ao lado do açude Caldeirão, no município de Piripiri, produz 10 milhões de alevinos por ano. No Rio Grande do Norte, a estação Estevão de Oliveira, alimentada pelas águas do açude Tans, que fica no Seridó Potiguar, produz 8 milhões de alevinos ano. No Ceará, a estação Rui Simões de Menezes, que fica no Complexo Castanhão, produz 25 milhões de alevinos por ano. Esta outra estação, a Pedro de Azevedo, alimentada pelo açude Oroz, no Centro-Sul cearense, produz 10 milhões de alevinos por ano. Na região metropolitana, o destaque é a estação Valdemar Carneiro de França, que produz por ano 3 milhões de alevinos com as águas do açude Amanari. Mas quando falamos em produção de peixes, aliada à pesquisa, a maior referência é o Centro de Pesquisa em Aquicultura Rodolfo Onhering, que fica no município cearense de Pentecoste. Foi aqui que a técnica da hipofização, ou seja, reprodução artificial de peixes, ganhou impulso. Foi aqui também que as experiências com a tilápia foram realizadas, até se chegar à espécie ideal para o semiárido. O estudo rendeu ao Ceará o título de maior produtor de tilápia do Brasil. Só no centro de pesquisa é possível produzir 100 mil larvas de tilápia em um só dia. Mas não é só a tilápia que se multiplica nos nossos reservatórios e nas estações de piscicultura do Departamento Nacional de Obras contra as Secas. As espécies produzidas natural e artificialmente são muitas, das mais populares como o cará preto ao gigante amazônico pirarucu. Passando pelo tucunaré, curimatã, apaiari, pirapitinga, bodó, pacu-caranha, traíra. Os crustáceos também são destaques na produção aquícola.
O camarão, então... O vistoso pitu é um exemplo da qualidade produtiva. É uma das espécies que povoam reservatórios e potencializam a produção nordestina. O Centro de Pesquisa em Carcinicultura do DENOX, que fica em Fortaleza, faz o controle de qualidade e identifica as espécies ideais para o semiárido. Constantemente, os técnicos fazem povoamentos de camarões em açudes de todo o Nordeste. A criação em cativeiro também se desenvolveu bastante no estado. A produção avança e ajuda a elevar os números, que fizeram do Ceará o maior produtor aquícola brasileiro. O gigantesco potencial cearense para a produção de peixes e camarões fez com que o estado fosse escolhido como piloto para um censo inédito, o Censo Aquícola Brasileiro. Foi desenvolvida uma metodologia especial para identificar a real produção em todo o país e as espécies cultivadas. No Ceará, o estudo já aconteceu de forma experimental para testar a metodologia criada. Foram 90 dias de trabalho a campo, testando a metodologia que nós, juntamente com o IBGE, elaboramos. Já fizemos o levantamento das informações e estamos apurando os dados coletados. O levantamento nacional, que vai custar 4 milhões de reais, começa no final de julho. O censo vai mapear todas as áreas de cultivo e o que é produzido nelas: camarão, peixes, ostras, mariscos, mexilhões, além da rentabilidade do negócio. Nós teremos, nos próximos 4 meses, a partir do final de julho, 232 recenseadores. São pessoas autorizadas, contratadas, que irão visitar todos os produtores aquícolas brasileiros. Estarão indo nas propriedades de cada um desses produtores, fazendo o levantamento da produção. Então, nós queremos ter qual a produção efetiva e real que nós temos hoje a nível nacional. De acordo com o último levantamento oficial realizado em 2007, a produção aquícola brasileira é de 280 mil toneladas. Mas esse número não inclui todas as áreas produtivas. Portanto, não reflete o quadro real. Eu tenho absoluta convicção que a produção é maior. Não só porque tem indícios de que há regiões produtoras que não têm a coleta de dados, e, ao mesmo tempo, nos últimos anos, houve um crescimento bastante importante da produção no interior do Brasil e que, certamente, essas informações não estão chegando até a base de dados estatística que nós temos. Então, eu acredito que nós teremos um aumento de produção de pelo menos 20% a partir do censo que estamos realizando este ano. O Raio-X Aquícola vai revelar, por exemplo, o empreendedorismo de Carlos de Miranda, piscicultor mostrado no programa Conhecer, do dia 23 de agosto de 2008. Ele mora no município piauiense de Esperantina. A criação de peixes começou neste viveiro há 11 anos. Hoje, Carlos produz 25 toneladas de pescado por ano, com uma margem de lucro de 30%. A criação, que começou sem perspectiva de que daria certo, é o exemplo de que é possível gerar renda no campo. Com uma boa ideia e alguns alevinos, o produtor trabalhou, investiu e montou um negócio rural. Agora alimenta a esperança de um futuro ainda mais promissor. Quando der certo, vamos botar para frente. O censo não só vai colocar o piscicultor nas estatísticas nacionais, como vai ajudar a traçar políticas públicas específicas para o setor. E, quem sabe, fazer com que o futuro de Carlos na piscicultura seja realmente como ele sonha. Políticas de crédito, políticas de assistência técnica, políticas de pesquisa. Nós vamos ter condições de focar essas políticas para que a gente possa ter um desenvolvimento mais forte, mais intenso, e desenvolver o potencial aquícola brasileiro. No próximo bloco, o canteiro de obras no Vale do Jaguaribe dá vida a um novo açude de grande porte no Ceará. 40% dos trabalhos de construção da barragem Figueiredo estão concluídos. O
O estado do Ceará está mais perto de ganhar um novo açude de grande porte, que terá capacidade para acumular 520 milhões de metros cúbicos de água. A barragem Figueiredo, que começou a ser construída no ano passado, está com 40% dos trabalhos concluídos. O açude é erguido em meio a um boqueirão, cadastrado há mais de 50 anos pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas, como uma região de carência hídrica, devido às condições climáticas. A expectativa é que a água acumulada na barragem Figueiredo proporcione uma cadeia de desenvolvimento regional. Homens e máquinas trabalhando num ritmo frenético para tornar realidade o que antes era apenas um sonho. O braço mecânico bruscamente retira a terra. O chão treme diante da harmonia de movimentos que funcionam em sintonia com o vai-vem de caçambas. Todas elas prontas para receber o material que vai dar lugar a uma enorme estrutura rochosa. Nessa área, de aproximadamente 5.000 hectares, encravada no sertão de Alto Santo, no Baixo Jaguaribe, está sendo construída pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas a barragem do Açude Figueiredo. Hoje, as máquinas da construtora responsável pelas obras estão fazendo a fundação da barragem do Açude Figueiredo. Por esse local, vai passar a parede do açude, que terá 33,5 metros de altura por 3.300 metros de comprimento. Aos poucos, a barragem vai ganhando forma. Cautelosos, os especialistas seguem as especificações determinadas pelos cálculos. Apesar da ansiedade para ver a muralha de pé, é preciso seguir passo a passo. O próximo passo é a gente colocar a rocha na zona 4, preenchimento de fundação com argila e subir a parede, transição e filtros. As chuvas dos últimos 3 meses atrapalharam, mas os trabalhadores tentam manter o cronograma de obras da barragem do Açude Figueiredo. E mais que isso, tentam avançar rapidamente, desafiando, inclusive, o prazo inicialmente estabelecido. Segundo a previsão, o projeto, que vai custar cerca de 80 milhões de reais ao governo federal, deveria ficar pronto apenas em 2011. Mas os engenheiros acreditam que podem entregar a barragem até dezembro. Por conta do atraso natural provocado pelas chuvas, engenheiros e técnicos responsáveis pela construção da barragem do Açude Figueiredo resolveram que é preciso acelerar o trabalho. E para que isso aconteça, é preciso que o material certo esteja na hora certa à disposição dos trabalhadores. Por isso, a construtora decidiu instalar mais 2 britadores como esse dentro do canteiro de obras. Essa foi uma das medidas adotadas para acelerar os serviços. Resolvemos para agilizar a produção de brita no prazo que está previsto o término da barragem. Caso contrário, se nós não instalássemos o britador, nós não cumpriríamos a nossa meta, que é dezembro de 2009. 40% dos serviços da barragem já estão prontos. De um lado, a ombreira esquerda e do outro, a ombreira direita, vão ganhando seus contornos. Esse é o ponto exato onde as águas do rio serão barradas. Nós fizemos a fundação, atingimos 11 metros de profundidade abaixo do leito do rio, certo? E foi preenchida a fundação conforme as especificações. Aí daqui para frente é só subir a parede. Eu estou vendo lá que tem uma estrutura de enrocamento de um lado e uma estrutura de enrocamento do outro. O que significa isso? Significa que a parede é zoneada, certo? Ali fica a zona 4. E o que tem no meio aí é a parte de argila, que é a zona 1, certo? E entre a zona 1 e a zona 4 fica filtro, horizontal e transição. Por enquanto, o Rio Figueiredo segue seu curso livre e soberano, como um dos mais importantes mananciais do estado. Suas águas correm por entre vales, levando riqueza e fartura às propriedades fincadas em suas margens. O Figueiredo é imenso. Como imensa é a expectativa gerada por milhares de produtores rurais em torno da construção da barragem. Quando estiver totalmente pronta, a barragem do Açude Figueiredo vai acumular cerca de 520 milhões de metros cúbicos de água. Água que será importante para o abastecimento de pelo menos 4 cidades aqui, na região do Baixo Jaguaribe: Hererê, Iracema, Alto Santo e Potiretama. Mas os prefeitos desses municípios querem que o DENOX viabilize outros benefícios que podem ser ofertados pela barragem. Reunidos no centro da cidade de Alto Santo, prefeitos, deputados, vereadores e lideranças dos municípios do Baixo Jaguaribe pediram ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas, DENOX, que viabilize o mais rápido possível a instalação de um perímetro irrigado nas proximidades da barragem,
de uma adutora para irrigação e de uma pequena central hidrelétrica. Reter a água, segurar a água e não oportunizar o aproveitamento dessas águas não é uma boa atitude. Já faz parte do bojo do processo e do projeto Figueiredo a construção de irrigação de 8 mil hectares na Caatinga do Atanás e Caatinga Grande, envolvendo os municípios, basicamente de Alto Santo e Potiretama. Um dos melhores solos do Brasil, todo plano, arenoso, próprio para fruticultura irrigada. O diretor-geral do DENOX, Elias Fernandes Neto, participou da reunião com os prefeitos. Ele reforçou o otimismo em relação à conclusão das obras da barragem em no máximo 1 ano e reafirmou o compromisso de viabilizar ações para o aproveitamento das águas do açude Figueiredo. Pretendemos no máximo em 1 ano estar inaugurando essa obra e agora temos que pensar já no aproveitamento dessas águas que vão ficar acumuladas. São mais de 500 milhões de metros cúbicos de água que deverão ser aproveitadas para a irrigação, a fim de que produza alimentos, produza riqueza para essa região. No próximo bloco, o açude mais antigo do país, que não sangra há 20 anos, recebe bom volume de água. As chuvas mudaram a paisagem do Cedro e encheram os sertanejos de esperança. As chuvas intensas no interior cearense causaram muita destruição nos últimos meses. Mas é inegável a importância da água no semiárido. A região que sofre constantemente com a estiagem precisa acumular água para manter o abastecimento e a terra produtiva nos períodos de seca. No Sertão Central, as precipitações ajudaram a mudar a paisagem do mais antigo açude do país. O Cedro está com 33% da capacidade. Apesar de ainda estar longe do volume máximo, a água acumulada é bastante festejada. Meio-dia, sol escaldante no sertão e ainda estamos no período de chuva. É assim no semiárido. Quando não está chovendo, a temperatura é bastante elevada. Em Quixadá, coração do sertão cearense, a média é de 26 graus. Apesar do clima esturricado, as chuvas que banharam a região nos últimos meses foram suficientes para mudar a paisagem do mais antigo reservatório brasileiro. Em janeiro, a cota do Cedro estava em 102,95, o que representa 2,95 metros de lâmina. Agora, a cota está em 108,89, ou seja, 8,89 metros. Em relação ao volume acumulado, em janeiro, o reservatório, que tem capacidade para armazenar 126.449.000 metros cúbicos de água, estava com apenas 5.401.330 metros cúbicos. Hoje, esse volume é de 41 milhões de metros cúbicos, 33% da capacidade total. É o maior nível dos últimos 5 anos. A média anual de chuva na região é de 818 milímetros. Este ano já choveu 887,4 milímetros. Bastante água, e água bem-vinda. Ela ajuda a renovar e até a limpar o açude Cedro, que estava em situação crítica. Com a água nova, os peixes voltaram a se reproduzir e os pescadores também estão de volta ativa. Depois que o açude aí pegou mais essa água, ficou bom para vocês? Aqui ficou uma melhoria para a gente aqui, com certeza. Ficou bom demais aqui, né? Estava ruim antes? Antes estava muito ruim, porque o açude aqui, pouca água, né? E várias pessoas daqui do Cedro aqui passaram necessidade, assim, né? De falta d'água e tudo mais, né? A pesca então estava ruim? Com certeza. E agora? E agora melhorou 100%. O centenário Cedro atingiu a capacidade máxima apenas 6 vezes. A última foi em 1989. Já são 20 anos sem sangrar. Por isso, cada vez que o reservatório recebe uma quantidade maior de água no período de chuva,
Fica a expectativa. Todos querem ver o gigante adormecido ganhar vida novamente. Se Deus quiser, vai sangrar sim para poder fazer com que esse povo fique mais contente ainda. Como Cláudio, muitos outros visitantes torcem pela sangria, mas segundo os especialistas, ela é improvável, até porque já estamos no final da temporada chuvosa. Mesmo assim, a mudança na paisagem do Cedro já é motivo para comemoração. A arquitetura imperial da barragem, somada aos monólitos lapidados pela natureza na paisagem árida da Caatinga, criam uma imagem deslumbrante. A explicação para a dificuldade do Cedro atingir a capacidade máxima está na história. O reservatório, concluído em 1906, levou 20 anos para ficar pronto e foi erguido com poucas máquinas e muita mão de obra. Naquela época, o objetivo era um só: armazenar água para reduzir os impactos da seca no semiárido brasileiro. Os especialistas são taxativos em afirmar que não dá para comparar a engenharia e a tecnologia de hoje com as técnicas disponíveis no século XIX. Ao longo de mais de 100 anos, o açude cumpriu o seu papel. Essa falta de água era tão urgente que as pessoas queriam fazer uma barragem, juntar água e fazer o aproveitamento o mais rápido possível. O projeto do açude Cedro saiu mais durante a construção do que antes da construção. E hoje as barragens e os projetos são muito detalhados antes do início da construção e poucos ajustes durante a construção. Diante dessas informações, não resta dúvida. O Cedro é um marco histórico, o Marco Zero. Depois dele, dezenas, centenas de outros reservatórios foram construídos na região. O avanço tecnológico e a engenharia mais arrojada resultaram em obras hídricas surpreendentes, que foram entrando no mapa regional como espaços sagrados no sertão. O topo da evolução é o Castanhão, maior reservatório para múltiplos usos do país. Construído no Vale Jaguaribano cearense, o açude, que tem capacidade para armazenar 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos de água, coroou o programa de açudagem nordestino. Voltando ao velho Cedro, é inegável a sua transformação nos últimos meses. Mudança tão grande que mexeu até com a rotina da população ribeirinha. Apesar de ainda faltar muito para o Cedro atingir a capacidade máxima, a água acumulada foi suficiente para surpreender muita gente, principalmente os agricultores que plantam em áreas de vazante. Como o reservatório opera há muitos anos bem abaixo da capacidade, as roças foram ficando cada vez mais próximas da margem. Com as chuvas desse ano, muitas acabaram debaixo d'água. Quem manteve a distância de segurança comemora a fartura no sertão. O feijão secando no terreiro vai garantir panela cheia por muito tempo. A horta de cheiro verde também está verdinha. E o milho, então, no ponto de ser colhido. Dona Conceição é uma sertaneja autêntica. Sempre trabalhou com a terra, tem intimidade com a enxada. Depois da morte do marido, passou a tocar a roça sozinha para sustentar a família. Ela faz parte do grupo de pequenos produtores que ocupam áreas no entorno do açude Cedro, em contrato com o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Há 16 anos, planta e colhe nesse pequeno lote. Pequeno, mas suficiente para matar a fome e ainda tirar alguma renda na venda dos produtos. Eu venho de Quixadá, na cidade. E aí dá para ir vivendo? Dá para ir viver. O aumento do volume de água do Cedro renova a esperança da agricultora de um ano mais farto e mais tranquilo no sertão. Vai ter as vazantes para a gente plantar, né? Ter alguma colheita, a gente fazer alguma coisa, né? Se o açude tomar mais um pouco d'água, fica mais melhor.
Esse foi o programa Conhecer de hoje. Se você quiser se comunicar conosco, pode mandar uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.